Boa tarde mais uma vez. Vamos encerrar a tarde de hoje com uma parte a que se chamou Sérgio Letria convida Inês Fonseca Santos. De certo modo, podemos dizer que isto é também uma homenagem a José Saramago no momento em que se comemoram os 15 anos da sua morte. Não é? O Homem Rio foi um livro que Inês Fonseca Santos escreveu, com ilustrações do João Maia Pinto. É este livro que está aqui, que podem ver. E, portanto, a partir deste pretexto, digamos, eles conversarão sobre este livro, mas também sobre José Saramago. Façam o favor. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então, muito boa tarde. Obrigado por terem vindo a esta sessão que nasceu de um repto, uma ideia lançada pela Ruth Reimão, que está aqui connosco, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, para este ano haver uma sessão dedicada a José Saramago no Festival Palavrio. E a ideia, o que a Ruth me disse foi, olha, a ideia é que tu convides alguém para uma conversa sobre o José Saramago. Importa fazer aqui, como vivemos em tempos em que o nepotismo às vezes é muito posto, é muito logo posto em cima da mesa e que as pessoas se favorecem todas umas às outras e há grandes coisas estranhas. Eu sou o alvo perfeito para isso. Exatamente. A Inês é minha cunhada, portanto fica já feito aqui o disclaimer. Mas este livro foi escrito antes de eu ser. Antes. Mas a Inês é minha cunhada, é companheira do meu irmão André Letria. Mulher mesmo. Mulher, exatamente. Esposa do André Letria. E, portanto, podia ser por essa razão que teria surgido o nome da Inês, mas não foi, de facto, por essa razão. O nome da Inês surge porque a Inês tem um longo trabalho relacionado com livros, não só enquanto autora, mas também enquanto leitora e depois comunicadora sobre livros, mas é sobretudo enquanto leitora que eu acho que a Inês faz, e enquanto autora que a Inês faz de facto um grande trabalho. E depois a escolha também para o nome da Inês e para este livro teve também uma outra razão. É que enquanto nós, como o Manuel disse, o Manuel Alberto Valente, a quem também agradeço o convite, enquanto curador do festival, uma das preocupações que nós temos na Fundação José Saramago é tentar perceber como é que nós conseguimos manter um autor vivo, não é? Uhum. Este ano passarão 15 anos sobre a morte do José Saramago. No dia 18 de junho de 2025 passarão então esses 15 anos. E a verdade é que o José Saramago é um autor que continua muito vivo e muito presente. Eu até costumo dizer, e não me vou alongar muito, costumo dizer que em Portugal, e falo de Portugal porque não conheço tão bem outros países, obviamente, mas cá acontece muito aquela coisa de as pessoas em vida poderem ser um pouco polémicas, mas depois quando morrem cai assim uma espécie de manto de unanimidade sobre elas e passam a ser as melhores pessoas do mundo. No caso do José Saramago, felizmente eu acho que isso não aconteceu ainda. Há muitas pessoas que continuam a gostar muito do José Saramago e continuam a haver pessoas que não gostam nada do José Saramago. Aqui, enquanto diretor da Fundação José Saramago, confesso que isso é uma coisa que me agrada bastante, porque acho que isso só significa que o José Saramago continua muito vivo e muito presente. Agora, nós na Fundação, obviamente, não deixamos de ter uma preocupação com a promoção da leitura e, dentro da promoção da leitura, com a promoção da leitura do José Saramago. E, portanto, a ideia de convidar a Inês, e a partir deste livro, nasce também daí, porque é um livro que estes géneros são um bocado todos, as fronteiras são muito ténues, não é? Hoje em dia, e ainda bem, mas é um livro que tanto funciona para um público adulto como para um público infantil, juvenil. E, para mim, pessoalmente, também a questão da literatura infantil e juvenil sempre teve grande importância. Trabalhei durante alguns anos até em mediação de leitura em bibliotecas públicas e, portanto, isso também faz parte da minha vida e das minhas preocupações. Bom, O Homem Rio. É uma biografia? Não é uma biografia?
Eu acho que há aqui algumas proximidades com a escrita do José Saramago. Tu interpelas várias vezes o leitor, convocas o leitor para dentro do texto, não cedes em nada a um facilitismo que às vezes ainda se considera que deve existir nos livros para um público mais jovem, não cedes a esse facilitismo nem na construção do texto, nem no vocabulário. Enfim, como é que nasceu este Homem Rio? Sim. Em primeiro lugar, obrigada, Sérgio, obrigada também por este convite para estar aqui hoje a falar do José Saramago e deste livro, Homem Rio. É um prazer poder recuperá-lo, ele já tem alguns anos, saiu, se não estou em 16, pois, exato. Estava a pensar na idade do meu filho, porque uma pessoa, a partir do momento em que é mãe, começa a marcar o tempo pela idade também deles, e portanto... Foi, aliás, o dia do lançamento foi, aliás, o dia de uma grande birra na Fundação José Saramago. Mas dizia eu... Não deixou marcas, não deixou em mim. Foi isso. Mas então, este livro faz parte de uma coleção que se chama Grandes Vidas Portuguesas, e que é uma parceria entre a Imprensa Nacional e a editora Patológico, que é a editora do André Letria, meu marido, mas lá está... eu já, antes de sermos casados, eu já escrevia livros com o André e para a editora Patológico, e lá por termos casado não deixei de o fazer. E este livro foi a primeira biografia, chamemos-lhe assim, que eu escrevi para esta coleção. Entretanto, escrevi também a do António Variações e a da Agostina Bessa Luís, e portanto foi neste momento que eu pensei como é que eu vou contar a vida de um homem complexo, que tem uma obra muito complexa, aos mais novos. Porque esta coleção, na verdade, é precisamente para aproximar os leitores mais novos de pessoas, de figuras, que podem ser escritores ou não, que são importantes, foram marcantes, alcançaram feitos em várias áreas e que são importantes para a cultura portuguesa. Alguns desses nomes têm ficado esquecidos, por exemplo, a Agostina Bessa Luís foi dos 13 o livro mais desafiante que eu escrevi para esta coleção, porque a Agostina está completamente, e infelizmente, está muito afastada dos leitores, sobretudo dos leitores mais novos. É uma obra de grande complexidade, é certo que ela tem livros para a infância também, mas não são, na verdade, para a infância. O Saramago, por exemplo, tem livros para a infância que são mais acessíveis ao público mais novo. A Agostina é um mundo mais intrincado, mais fechado, mais difícil para os mais novos. E ainda assim, é sempre um desafio muito grande poder escrever sobre personalidades, sobre figuras tão complexas e tão ricas, e pensar como é que se chega ao leitor mais novo. Eu, de facto, nos livros que faço para a infância e para os adolescentes, para a juventude, tento não cair no facilitismo nem na condescendência, porque também tenho experiência de ir às escolas e sei que os leitores mais exigentes são os leitores mais novos e os mais disponíveis para nos ouvirem, para captarem as nuances, para acreditarem nas coisas mais extraordinárias, e portanto é preciso, e essa também é uma batalha de quem trabalha nesta área, é preciso respeitá-los e convocá-los para coisas que eles desconhecem, mas que podem vir a descobrir ao longo da vida. Eu costumo contar a história da Mafaldinha, do Quino, que era uma das minhas grandes amigas da infância e com quem eu cresci, tinha toda a Mafalda, saiu para aí quando eu tinha 9 anos, a minha mãe ofereceu-me e eu cresci a ler o Toda a Mafalda. Ainda hoje leio, porque sei perfeitamente que, e sabia já naquela altura que havia determinadas coisas que o Quino escrevia, muito politizadas, muito políticas, que eu sabia que não ia compreender naquele momento, mas deixavam uma semente qualquer que depois, mais à frente, eu apanhei. Portanto, eu acho que esse é um trabalho fundamental para aproximar figuras como o Saramago ou como a Agostina dos leitores mais novos. E, portanto, o que eu tento fazer sempre há um trabalho
que já está feito precisamente por eu trabalhar na área em que trabalho, não é? E por ser, acima de tudo, uma leitora, que é a leitura dos livros dos autores. No caso do Variações teve muito a ver com a música também, que eu por acaso já conhecia, por acaso não, porque sempre se ouviu lá em casa, e portanto há uma preparação prévia que eu tenho a sorte de já ter, porque fui lendo ao longo do tempo a obra do Saramago, neste caso. E depois a minha preocupação não foi tanto contar a vida, aliás, eu até digo isto aqui no início, para despachar logo a parte dos factos, não é? Nasceu aqui, era isto, nasceu aqui, morreu aqui, viveu aqui, fez isto e tal. E, portanto, eu às tantas, logo no início, para ir na segunda página, exato, na segunda página de texto, digo logo que não faz muito sentido dizer-vos e despacho a biografia numa notinha pequena para poder entrar, de facto, naquilo que interessa. Que não é tanto nasceu aqui, viveu aqui, que escreveu isto e depois morreu, é mais aquilo que marcou aquele autor. Nem todos têm uma missão, mas talvez no caso do Saramago nós possamos falar depois de uma certa missão. É muito conjugar dois pontos de que o Saramago também falava, que é o vivido e o imaginado. E, portanto, aqui, quando se escreve uma pequena biografia em que se tem que há limitação de caracteres, os livros têm ilustrações, portanto não se pode dizer tudo para dar espaço também à ilustração para explorar determinados aspectos. Há várias coisas em que se pensa, mas há essa questão-chave que é o vivido e o imaginado. O vivido pelo autor que se está a retratar e o imaginado pelo autor que se está a retratar, e depois, acho que não se deve ter o pudor, até porque como isto é assinado, o texto e as ilustrações são assinados, acho que não se deve ter o pudor também de trazer para estes livros o vivido e o imaginado de quem escreve sobre. E portanto eu tentei ir buscar à minha memória as coisas que marcaram a minha vida enquanto leitora do Saramago e depois transpor tudo isso para uma espécie para uma narrativa que seguisse esta imagem do homem-rio e do que pode simbolicamente significar este homem-rio. E que tu falas, por exemplo, da questão de um escritor, e o José Saramago em concreto, tem muitas margens. Que margens é que tu encontras? Não são só duas margens, não é? Como num rio, não é? Exato, é a sim. margem Isso eu esquerda, a margem direita. Sim. Que margens é que tu encontras no José Saramago? Eu, na verdade, essa ideia do homem-rio foi-me dada pelo próprio Saramago, não é? Tu falas, por exemplo, no Rio Almonda, não é? Exato, sim, porque depois descruza a biografia, mas a ideia do homem-rio eu criei a partir de um poema do Saramago, que está num livro que se chama Provavelmente Alegria, que eu comprei na Feira do Livro, quando andava no 10º ou 11º ano, e já escrevia assim uns versos daqueles que nós temos vergonha quando crescemos, e uma amiga minha, e estava o Saramago, uma fila enorme, e o Saramago a dar autógrafos nessa edição da Feira do Livro. E eu não tinha dinheiro, porque normalmente quando ia à Feira do Livro ia com o meu pai ou com a minha mãe e eles é que me compravam os livros, porque eu não trabalhava ainda, e portanto nesse dia tinha passado por lá com uma amiga e pensei, tenho que comprar um livro do Saramago, tenho que ter um autógrafo do Saramago. E quando chegou a nossa... e o único livro que eu tinha dinheiro para comprar era o Provavelmente Alegria, porque é poesia, é curtinho, não é? Portanto, normalmente são mais baratos os livros de poesia. O que devia ser um incentivo para as pessoas lerem mais poesia, mas não. De facto, o capitalismo não se aplica nunca à poesia. E a lógica capitalista não se aplica mesmo. E, portanto, eu consegui o autógrafo e quando cheguei lá, a minha amiga disse ao Saramago, ela também escreve poemas. E eu ia morrendo. O Saramago foi muito simpático. E tinha uma fila muito grande e mesmo assim conversou um bocadinho comigo, eu estava cheia de vergonha, não é? Só queria mesmo autógrafo e ir-me embora e depois agradeci-lhe
por aquilo que ele escrevia, aquelas coisas que uma pessoa diz, e quando fui para casa li o Provavelmente Alegria e estava lá este poema que está em epígrafe no livro e que vai sendo citado ao longo do livro. E estas muitas margens do escritor têm a ver com, sobretudo, e foi isso que eu tento explorar aqui, com dois aspectos, ou três, talvez três, que é, por isso é que eu digo que às tantas que um escritor tem muitas margens, que é o facto de um escritor ser, antes de tudo o resto, um leitor, e no caso de Saramago, ele fala muito disso quando escreve textos autobiográficos e fala dos seus autores de eleição. Sim, ele fala, por isso é que às tantas o João Maio Pinto, isso é mencionado no livro, e o João Maio Pinto às tantas, fala-se de uma árvore, não é? Porque há a árvore genealógica e a árvore literária, e às tantas o João Maio Pinto faz uma árvore com as caras, as figuras que mais influenciaram o Saramago. Sei lá, está aqui o Essa, o Borges, o Camões, o Pessoa, enfim, são vários, o Kafka. E, portanto, há essa questão da margem que tem a ver com a formação literária do Saramago. Depois há a questão política, que neste livro nos conduz mais a um certo sistema de valores, de princípios, de ética, que era muito aquilo que o Saramago também ocupava esse espaço público, não é? De tomar posições muito afirmativas e muito contra a corrente. Portanto, não tinha qualquer problema em afirmá-lo, e portanto todos nós, aliás, eu acho que muitas vezes as pessoas continuam a não gostar do Saramago porque associam o Saramago ao comunismo e a uma linguagem mais ortodoxa em termos políticos. Sim. O que é perfeitamente, faz perfeitamente sentido, a mim não me faz confusão nenhuma. Mas lá está, também importa não fechar os escritores, as figuras biografadas em caixinhas, não é? E, portanto, eu optei por essa ideia do conjunto de princípios e de valores que o Saramago defendia, partindo de coisas que ele próprio disse. Por exemplo, ele às tantas fala Falas do discurso de um dos discursos. Sim, há o discurso do Nobel, como é evidente. Depois, às tantas, há uma ideia que ele transmite num texto que eu achei que fazia sentido integrar aqui, que ele diz: chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. E isto ainda hoje é uma frase muito... É do discurso também. Isto é uma frase muito válida para todos os tempos, não é? E hoje ainda mais. E, portanto, não tem tempo esta frase e, de facto, é o que acontece. Nós chegamos mais facilmente estamos mais preocupados em explorar zonas desconhecidas para nos podermos expandir economicamente normal, e financeiramente, regra geral, mas às vezes esquecemos dos gestos mais próximos e mais e que permitem precisamente constituir comunidades. E é claro que depois no livro isto está tudo integrado numa história, claro. Mas é isso. E há um terceiro aspecto, para além dos autores e desta questão da literatura, que é a infância, porque o Saramago teve esse lado da infância, da vivência, da natureza, da experiência com os avós, que eram analfabetos, mas que tinham uma grande sabedoria. E o Saramago, nos seus textos também, quer na ficção, quer nas coisas mais autobiográficas e mesmo nas entrevistas, ele fala sempre disso, e falou no discurso do Nobel, não é? Nomeou os avós. E nos livros dele, isso tudo depois é transformado em inúmeras histórias que são muitas delas alegóricas, mas que transformam o Saramago, lá está, que dão essa complexidade ao Saramago e essa possibilidade de nós olharmos para ele como alguém que tem muitas margens, que tocam muitas zonas
do mundo e da sociedade e do pensamento, e que dá para depois misturar também Exatamente, tudo exato. e criar o nosso próprio texto acerca dele. Tu há bocado falaste da questão da Agostina e de ser uma autora que está muito afastada, não é, do público mais jovem. Ou o público afastado dela. Ou o público afastado dela. E eu não sei até que ponto é que isso não teria a ver com uma questão. O José Saramago disse várias vezes que um dos grandes problemas na questão da leitura nas escolas era a terminologia usada, não é? Há livros do José Saramago que são de leitura obrigatória. E era precisamente esta expressão que o encanitava, que o irritava, porque, de facto, associarmos a obrigatoriedade à leitura normalmente não dá bom resultado. Aliás, se nos disséssemos a todos nós, agora vocês vão ser obrigados a ler este livro, provavelmente vocês mandar-me-iam para um sítio qualquer e, obviamente, não leriam o livro porque ninguém quer ser obrigado a fazer nada e, sobretudo, a ler. Não sei até que ponto é que, no caso da Agostina, porque todos nós nos lembramos também daquela importância, daquela marca que a Sibila tinha, não é? Que todos nós teríamos de ler. Não sei até que ponto é que poderá ter a ver com isso, para além de questões editoriais também, e do próprio texto, não é? Porque... Sim, mas a Agostina implica mesmo... eu acho que ninguém com 14, 15, 16 anos consegue perceber a Sibila. Primeiro porque é preciso ter um conhecimento da história do país, um conhecimento de como funciona a sociedade, tem que se dominar uma quantidade de mecanismos de pensamento e de construção do mundo que têm muito a ver também com a filosofia, com a religião, e aquilo não é muito difícil desse ponto de vista obrigar alguém a ler aquilo, porque a maior parte dos miúdos não percebe. É preciso ter muitas leituras e muita prática para ler a Agostina. Eu deliro com a Agostina, adoro-a. Acho genial mesmo e acho que é uma pena, porque, por exemplo, o Saramago é muito conhecido. Quando vou a festivais fora de Portugal ou a feiras do livro, os livros do Saramago estão lá e as pessoas conhecem o Saramago. É um bocadinho aquela coisa sei lá, quando vamos viajar, dizemos que somos portugueses e as pessoas diziam há uns anos Figo, agora dizem Ronaldo, Cristiano Ronaldo, não é? Claro. E na literatura diziam e dizem Saramago, porque ganham o Nobel, não é? Isso dá uma visibilidade que apaga tudo o resto, não é? É o nosso Nobel. A Agostina está muito pouco traduzida, muito pouco traduzida. E as pessoas às vezes dizem que é por causa das especificidades do texto, ou seja, aquilo é muito localizado, aquilo só podia acontecer no Douro. Eu acho isso um perfeito disparate, não é? Porque, sei lá, pensando no Saramago, no ensaio sobre a cegueira, é um texto universal. Que acontece no mundo inteiro, mas aquilo que aconteceu no Douro nos anos 50, ou 40, 50, também é universal. Claro. Sobretudo por aquilo que ela leva para dentro das personagens. Aqueles seres humanos sempre existiram daquela maneira, com aqueles tiques, com aquela maneira de ser e de estar, e sempre existiu. E, portanto, também acho que tem essa universalidade. No entanto, lá está, são os mistérios da recepção dos livros que nós nunca conseguiríamos deslindar. Sim, eu acho que no caso do Saramago, obviamente os prémios, e concretamente o Prémio Nobel, contribuiu decisivamente para isso. O Saramago costumava também dizer que o Prémio Nobel era uma espécie de concurso de beleza, não é? Uma espécie de concurso de misses. Ele durante um ano carregaria a coroa e depois no ano seguinte passaria a uma ou a um autor. Na verdade, o que nós hoje percebemos é que foi dos prémios Nobel de Literatura que mais presença pública manteve, mesmo depois pois porque ele tinha uma intervenção cívica e social muito, a coisa passava muito por aí, não é? E depois também a própria forma como a obra foi sendo construída, não é? Eu desde chegava à conclusão... E em relação à Agostina, desculpem dizer isto, mas isto é evidente, a Agostina é mulher. Também conta. E o Saramago é homem. Também conta. Logo também aí, conta. Sim. Há uma estrada e uma autoestrada. Infelizmente, se hoje é assim, há uns anos era mais ainda. Mas depois também é a questão da forma como a obra foi construída, não é? Eu acho que muitas pessoas não têm noção disto. O Saramago escreve o Levantado do Chão. O Levantado do Chão é publicado em 1980.
E o Saramago morre em 2010. Portanto, em 30 anos constrói de facto a sua obra, não é? O que está publicado e escrito antes de 1980 são 3 romances, o Terra do Pecado, na origem A Viúva, agora já é publicado com o título original, Claraboia e o Manual de Pintura e Caligrafia. 2 livros de poesia, 3, com o ano de 1993, crónicas, artigos de opinião, mas de facto o Saramago romancista nasce com o Levantado do Chão em 1980. Bom, tu depois tens uma outra coisa que é, dizes também, uma outra passagem do texto, diz: os escritores gostam de vaguear anónimos com um saco vazio. Ai, digo. Não, já não te lembras, mas dizes. Que coisas é que encontramos nesse saco que o José Saramago transportava? E tu, Espera aí. enquanto autora, posso dizer-te... Espera... Isto é saudável, os escritores não se lembrarem do que escreveram. Exatamente. E vazio onde existem... Está aqui. Os escritores gostam de impossíveis, gostam de se passear anónimos pela rua com um saco vulgar e vazio, onde existem afinal todas as coisas. E depois propões que o leitor olhe para dentro desse saco. Exato. Os escritores peçam para espreitar dentro do saco, ok. Que coisas é que encontramos no teu saco? No meu saco? Oi. Isto parece aquela... O que dizem os teus olhos? Não, parece aquelas coisas das revistas de moda em que as senhoras abrem as carteiras e saem cremes e batons. Mas pode ser também. Pode. Bem, no meu saco... E no do Saramago também. Isto é um saco metafórico, não é? Claro. E, portanto, no meu saco há sempre livros, como é evidente, porque... Eu acho que, de facto, a grande formação de quem escreve e de quem divulga livros é a leitura. E não há outra maneira de... Por muito que nós saibamos de teoria e por muito que se viva, eu acho que é sempre necessário ler. Hoje em dia questiona-se muito a questão... há muitos anos que se questiona aquela ideia da utilidade ou inutilidade da poesia e da literatura. Costuma-se falar mais disso em relação à poesia e a verdade é que, apesar de eu achar extraordinário que nós nos possamos dedicar toda a vida ao inútil, isso é em si já um projeto poético, a verdade é que a literatura tem a sua utilidade. Por exemplo, agora esteve cá o Juan Villoro, que é um autor mexicano, publicou cá o seu primeiro livro que se chama Não Sou um Robô. Ele está ali no 5L, esteve ontem, se não estou em erro, e eu entrevistei-o na sexta-feira. E o livro é extraordinário, não só porque é o livro de um leitor, e portanto nós estamos a ler e estamos sempre a ser remetidos para não sei quantos outros autores. E ele às tantas diz que, portanto, aquilo tem a ver com a sociedade tecnológica e a leitura. E às tantas ele fala da leitura como um instrumento fundamental para nós nos orientarmos no mundo tecnológico. Porque nós aprendemos a selecionar e a fazer uma triagem daquilo que nos interessa e ir ler na internet, seja onde for, aquilo que que de facto vai contribuir para o nosso caminho e, portanto, livramos-nos do joio, no fundo. E, portanto, há utilidade na poesia e na literatura. E, portanto, a ideia da leitura é fundamental. Portanto, eu tenho sempre... Poesia, livros. Tenho sempre... o que mais? A memória. Eu acho que a memória é fundamental. Eu sou muito obcecada com o trabalho sobre a memória e o Saramago também tem isto, não é? E esta ideia de que o saco não tem fundo é um bocadinho isso, não é? Nós vamos, à medida que vamos crescendo, e aqui fala-se do miúdo Zé, do Saramago, que é o Saramago menino, o Saramago adolescente e o Saramago adulto, à medida que vamos crescendo nós vamos mudando de personalidade até, de cara, de tudo. Não é? À medida que crescemos, aqui diz, mudamos de feições, mudamos a cara, o corpo e o coração e o pensamento alteram-se. E isto tem a ver também com o nome. Não é? A questão do Saramago ter tido este nome.
Ele é que deu, ele às tantas, ele é que deu o nome à família. Ele é que deu o nome ao pai, não é? Exatamente, portanto nós herdamos o nome do pai e aqui foi ao contrário. E o que eu digo que é o mais valioso é precisamente esta questão do nome, porque é uma questão que tem que ver com a identidade, com a diferença, com a semelhança, não é? Nós estamos sempre, hoje, sei lá há quantos anos, mas hoje é muito marcante, está muito marcada esta ideia da identidade, que não é uma coisa egocêntrica, não é uma coisa narcísica, é uma coisa é algo que nos... Sabermos quem somos. Sabermos quem somos E e termos essa segurança, não é? Sim. E o Saramago era também um autor muito marcante desse ponto de vista. Ele tinha uma voz inconfundível, portanto ele tinha a voz que dava a conhecer através dos livros e depois publicamente, e essa forma de escrever, esse alfabeto que cada escritor constrói para si próprio, é no fundo algo que está integrado nesse nome, não é? Porque nós sabemos, pegamos num texto, nas imagens às vezes é mais evidente, não é? Nós conseguimos perceber os traços de quem são esses três. Este quadro só pode ser do Picasso, este quadro só pode ser não sei do quê. Eu como trabalho muito com ilustradores, mal me chega uma ilustração, eu consigo perceber exatamente se aquilo é do Fazenda, do André, do João Maio Pinto, etc. E os escritores também têm isso. Nós podemos ler às provas cegas de vinho, também podia haver provas cegas de texto. E, portanto, o que eu queria dizer aqui neste saco, que cabe neste saco, é precisamente o aparato todo de que se mune, não é? Porque são uma espécie, são munições que se mune um escritor e que tem dentro dele, mas nem sequer dá muito nas vistas, não é? Nós vemos nós não sabemos, se não conhecermos os escritores, hoje em dia é menos, como a imagem é tão explorada, nós conhecemos as pessoas que frequentam os festivais, as feiras, etc., normalmente conhecem, e veem televisão, normalmente conhecem os autores de quem gostam, mas antigamente não era tanto assim. E, portanto, nós podemos passar por um gênio na rua e não sabermos. Ou podíamos passar por um gênio na rua e não sabíamos. E, no entanto, ali seguia um mundo irrepetível, não é? E isso é extraordinário, eu acho que isso é extraordinário, nós andarmos, quer dizer, estes grandes autores, lá está, há bocado dizias que há a grande literatura e depois há a literatura, eu não ando com os mesmos sacos que os da grande literatura, infelizmente, mas consegue-se reconhecer, não é? É uma espécie de sinal sobre a pele, como aqui também se diz. E isso eu acho que isso é extraordinário, não é? O Pina dizia que quando desaparece uma pessoa, desaparece um universo inteiro. No caso dos escritores ou dos artistas... Desaparecem vários, não é? Desaparecem vários, exatamente. Sim, Desaparecem vários, mas concentrados num só. Portanto, o desaparecimento daquela pessoa, sobretudo se nós deixarmos de os ler ou de usufruir do legado que nos transmitiram, como há pouco o Manuel Alberto lembrava que o José Gomes Ferreira é um poeta esquecido. E é um poeta extraordinário, tem poemas incríveis, tem livros incríveis, alguns deles para todos os públicos, para todas as idades, para todos os leitores, e é uma pena que vão desaparecendo da paisagem. Sim. Acho que é nosso dever ir convocando esses nomes e voltar a trazê-los. Essa é uma preocupação, só para título para confirmar isso, não é? Quando a Fundação foi criada em 2007, nós, na altura, não estávamos onde estamos hoje, na Casa dos Bicos, não é? Aqui pertinho. E começámos a fazer várias sessões públicas e uma das linhas de programação que começámos a seguir por sugestão do próprio José Saramago e também da Pilar, foi precisamente essa linha de recuperação de autores que acabam por ficar perdidos, assim uma espécie de limbo, não é? Não se encontram nas livrarias, não se sabe o porquê muitas vezes. Eu lembro-me quando saiu um livro, ainda na editorial Caminho, que reunia a correspondência entre o José Saramago e o José Rodrigues Miguéis. O Miguéis, ninguém se lembra dele. Exatamente, na altura em que o Saramago
não achava que a altura em que ele dizia que não achava que não tinha nada para dizer ao mundo e, portanto, não escrevia, trabalhou numa editora, na Estúdios Cor. E a correspondência entre o José Saramago e o Miguel foi reunida em livro. E, na altura, eu lembro-me, eu trabalhava na Caminho, e terem aparecido lá umas senhoras a dizerem que eram as herdeiras do José Rodrigues Miguel. Enfim, coisa que deu voltas e voltas e voltas. Os herdeiros são tramados. E agora acho que vai agora começar a ser republicada em breve e felizmente. Mas é de facto, há razões que não se percebem muito bem, não tem a ver com a qualidade dos autores. Mas nós na altura fizemos várias sessões a recuperar autores e este ano também, desculpem a publicidade, mas estamos também com um ciclo na Fundação de recuperação de autores que de alguma forma acabam por ficar meio perdidos. Tivemos, por exemplo, uma sessão sobre o Carlos de Oliveira, com o Gustavo Rubim. Tivemos agora uma sessão... Que é um poeta incrível. Extraordinário. E um romancista também extraordinário, com uma ligação ao neorrealismo, mas ouvindo depois o Gustavo Rubim percebemos que não é bem assim. Mas vamos ter uma sessão também sobre a Maria Velho da Costa, por exemplo, ou sobre a Maria Judite de Carvalho. E, de facto, há um conjunto de autores que nós... Não sei se tem a ver, às vezes, também com as regras do próprio mercado editorial, mais, sobretudo, com o espaço que as livrarias também... Enfim, isso é nenhum, sabemos, exatamente. E, portanto, o facto de não haver jornalismo cultural e, portanto... Enfim, acho que era toda uma outra conversa, não é? Mas acho que é interessante discutir-se isso, porque, de facto, não se percebe muito bem o porquê de muitos autores não estarem disponíveis, quer dizer, não estarem em contacto com os leitores. Não se percebe o porquê. Em relação à ilustração, e tu já disseste, de facto, a ilustração é uma área bastante cara. Como é que foi a escolha do ilustrador, do João Maio Pinto? Foi uma escolha tua? Não, foi... Acho que este foi o primeiro livro que eu fiz com o João Maio Pinto. Acho que sim. Eu fiz com ele este, foi o primeiro, foi. Depois fiz o da Agostina, também foi o João Maio Pinto que a desenhou, e fiz um outro meu de poesia... que tem desenhos do João Maio Pinto. E eu nunca escolhi os ilustradores. Eles vieram sempre ter comigo, ou o meu texto foi ter com eles, porque os editores, regra geral, quem trata destes assuntos é o André Letria, o André por causa do Pato, que faz que normalmente convida as pessoas para escrever os textos e no caso desta é o editor coleção que faz quase cria logo a dupla, ok. Exato. Okay. Mas nestes livros a colaboração é um bocadinho estanque e é o modelo tradicional, ou seja, eu escrevo o texto, passo para o ilustrador e o ilustrador faz os desenhos, até porque não são propriamente álbuns ilustrados, não é? Não temos páginas só com texto. E depois vamos tendo umas duplas com desenhos, mas por exemplo aqui há só texto, não é? Os álbuns ilustrados têm o texto e a imagem integrados na mesma página. Estes livros são um bocadinho diferentes, não são álbuns ilustrados, mas têm esses desenhos. E o gozo disto é que eu tenho bastantes livros ilustrados, já alguns, e tive sempre imensa sorte, porque eles são todos ótimos. É verdade que nós temos em Portugal temos ilustradores incríveis, acho que, aliás, vê-se na Feira de Bolonha, eu já fui algumas vezes à Feira de Bolonha, e de facto eles são uma espécie de rockstars na Europa e nos Estados Unidos. Este ano o António Jorge Gonçalves ganhou, mas por exemplo, o André está sempre a ser parado cada vez que vai andar pela feira por estrangeiros que conhecem o trabalho dele e sabem montes de coisas. E portanto, eles são uma espécie de rockstar. Eu digo-lhes, mas vocês nunca me tinham contado que isto era assim. Eles são extraordinários e são muito conhecidos, porque as pessoas que gostam de álbuns ilustrados estão realmente muito atentas ao que se faz pelo mundo fora. E nós, de facto, temos grandes ilustradores hoje em dia e temos ótimas editoras que trabalham bem com esses ilustradores, que exploram estas parcerias e que desafiam os ilustradores a integrar todo o universo do texto. E neste caso, por exemplo, o João Maio Pinto é um grande leitor,
sei lá, quando foi o da Agostina, ela às tantas andava à procura de um livro da Agostina que eu por acaso tinha, que era um livro que não está publicado, que não está disponível nas livrarias, mas eu tinha, porque eu tenho, o meu pai colecionou sempre, os meus avós e o meu pai sempre tiveram muitos livros e portanto eu tinha herdado da família e emprestei-lhe, portanto eles, o trabalho preparatório dos ilustradores com quem eu trabalho, neste caso em que estamos a falar de outro autor, eles leem, eles preparam-se lendo também, entrando no universo do autor, não só no meu texto, não se cingem apenas ao meu texto. E isso é muito aliciante, porque às vezes nas conversas, normalmente o João Maio Pinto, antes de começar a ilustrar, lê o meu texto, depois marca um encontro comigo, falamos, mas às tantas é uma conversa que já não estamos a falar do livro, estamos a falar do autor e a dizer, aquele livro não sei o quê, estamos a trocar impressões. E depois fazem estas coisas extraordinárias em que pegam num bocadinho do texto e ampliam as leituras do texto e permitem que seja construído, sejam construídas não só novas leituras, mas uma espécie de universo que se une ao da escrita e que a potencia. Isso é extraordinário para quem escreve, não é? Nós entregarmos o nosso texto e de repente aquilo dar a origem a um desenho extraordinário, cheio de elementos. Exato, e cheio de elementos e com muitos pormenores. E o João Maio Pinto é muito... os desenhos do João Maio Pinto são muitas ilustrações e os desenhos são muito ricos desse ponto de vista. Ele combina muito bem os elementos, traz coisas inesperadas e pega naqueles que eu lhe dou, mas acrescenta e transforma-os. E essa forma de trabalhar é muito aliciante. Também é aliciante nos outros casos. Aliás, o Saramago tem livros infantis juvenis em que houve diálogo com ilustradores e é muito enriquecedor também o trabalho em que nós entregamos o texto e de repente temos... por razões de paginação ou razões do desenho de repente dizer qualquer coisa e portanto ficar repetido no texto, em que nós temos que olhar para o texto e ter a humildade de cortar o nosso próprio texto. Sim, não é um trabalho em que o ilustrador está condicionado ou subjugado ao texto de todo. Isso é que não, e aliás, eu faço sempre questão de... Sim, e eu faço sempre questão de dizer que ao contrário do que se fazia antigamente, há uns anos, sei lá, estou-me a lembrar, o Manuel António Pina sempre publicou livros para a infância, não é? E havia nessa altura, dizia-se, o autor do livro é o escritor, não é? Sim. É o autor e o ilustrador. Não, somos os dois autores. Um é escritor e outro é ilustrador. Mas o livro só existe, se o projeto é este, não é? Se a coleção é esta, o livro só existe porque tem o meu texto e os desenhos do João. Ou os desenhos de outra pessoa, sei lá, no caso de Variações foi o Mantraste. E portanto, o livro é o resultado dessas duas visões que se integram e convivem bem uma com a outra sem nenhuma pisar a outra. Sem condicionar a outra. Também a ilustração evoluiu de uma coisa meramente quase decorativa, não é? Que repetia o texto, para estes discursos imagéticos muito mais ricos que ampliam e que abrem o texto a novas possibilidades de leitura e que às vezes, no caso dos leitores mais novos, também os ajuda a decifrar algumas partes do texto, não é? Porque a imagem é mais imediata e a combinação dessas duas permite que os leitores entrem mais mas eu acho fascinante plenamente essa no capacidade, de facto, de abrir para outras linhas de leitura que o texto muitas vezes não consegue despertar. Eu acho isso absolutamente fascinante. É extraordinário, sim. Bom, estamos quase a chegar ao fim, mas voltando a Saramago. Passam este ano 15 anos sobre o desaparecimento físico, não é? E de alguma forma, fechando um bocadinho o ciclo, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, o que fazer para manter os autores vivos? Já falámos um bocadinho sobre isso, não é? Mas o quê? Lê-los, continuar a lê-los, não é? Sim, isso é sempre uma luta, uma luta de poucos, não é? Mas
mas ainda assim somos alguns, e portanto eu acho que uma das coisas, aquilo que nós podemos fazer sempre é ler e prestar atenção, não é? E manter ativa a nossa memória enquanto leitores. É muito importante percebermos aquilo que o Manuel Alberto Valente há bocado perguntou aos poetas que estavam aqui, não é? Quais foram os poetas que vos formaram? Que autores é que te formaram, já agora? Ui! Mas ir construindo constelações com esses nomes, não é? Por exemplo, eu estava a dizer que o livro do Juan Villoro me levou, por acaso eu já tinha lido alguns, mas depois há uns que não estão traduzidos ou que não estão disponíveis e eu anotei porque vou querer ler aqueles livros um dia. Não sei se algumas vezes os vou ler, claro, não é? Sim. Mas tenho essa que vão sempre formadas e às vezes, pronto, eu não sei se sim, mas ele próprio, ele às tantas cita o Juan, como é que ele chama? O Juan Manuel Ribeiro, e diz que, das prosas apátridas, e que tem um texto muito bom sobre as bibliotecas e que diz que os livros que nós não lemos devem estar nas nossas bibliotecas porque também fazem parte disto que é ser leitor, não é? Nós sabemos o que é que nos interessa, o que mais nos interessa. Até há autores extraordinários que não nos interessam tanto como outros, não é? Isso é normal, porque nunca vamos poder ler tudo. Mas termos livros que estão ali só para amparar os outros faz parte. Alguns se calhar vamos ler, outros se calhar nunca vamos ler, mas é uma biblioteca feita também dos livros que nós não lemos. Os autores que me formaram, eu também sou muito da tradição literária portuguesa, sempre fui, mas depois tenho muitas influências ao mesmo tempo, precisamente por causa da minha família e por causa dos autores que eu li, não é? Por exemplo, o Manuel António Pina, que é um dos meus poetas de eleição, sobre quem eu fiz a minha tese, sobre cuja obra eu fiz a minha tese de mestrado, obra poética, fiz a minha tese de mestrado e tenho escrito às vezes uns ensaios. O Pina, é impossível ler o Pina sem ler o Eliot, sem ler o Pound, sem ler o Borges, sem ler uma quantidade, sem ler a Odisseia, sem ler a Bíblia até, apesar de, depois lá está, depois há pessoas que não estão habituadas à leitura e que ficam muito inquietas quando eu digo que o livro de cabeceira do Pina era a Bíblia. Mas ele não era ateu. E eu, sim, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra, não é? Há coisas que nós temos às vezes de explicar um bocadinho melhor a quem não está tão habituado a conviver com os autores e não está habituado depois a desbravar esses caminhos que cada livro nos vai abrindo. E, portanto, eu tenho desde o Pessoa ao Eliot, lá está, ao Pound, quando era mais nova lia muito o Miguel Torga, curiosamente. Lia muito o Torga, o Pessoa sempre li, desde miúda até hoje. Lia muito o Torga, depois passei para os contemporâneos também. Leio muitos da minha geração e uns mais velhos do que eu, que começaram a publicar nos anos 60. Depois é evidente que é impossível passar pelo Pessoa e depois não passar pelo Ribelo, é impossível não passar pelo Herberto, é impossível não passar pela Fiamma e eu acho que li muita coisa e não sei dizer exatamente quem é que me formou no sentido de haver influência na minha escrita, às vezes nem sei detectar bem, mas sei que normalmente os que me inquietam mais são os que não me dão todas as respostas. Isso é normalmente aquilo que eu procuro na literatura, é essa inquietação e essa... Às vezes até nos parece uma falta de sentido. Isso é muito...
muito exciting, como dizem os americanos. É assim uma coisa que é viciante. É que é viciante. É um bocadinho como os miúdos com os jogos, não é? Os miúdos estão ali não sei quanto tempo e pronto, nós somos Não os conseguem geeks exato. que estão agarrados aos livros a pensar, uau, isto é extraordinário. Mas basicamente quem me formou foram mais os poetas. Os poetas. Eu só mais tarde, tirando aquelas leituras obrigatórias e tirando a minha obsessão pelo Virgílio Ferreira, que também começou muito cedo, eu sempre li muito mais poesia do que romance. Mas, quer dizer, há romances extraordinários, não é? Mas, por exemplo, se tem o Jorge Luís Borges, eu li primeiro a poesia, depois li os ensaios e só depois é que li a ficção. Mas isso tem a ver precisamente com essa falta de respostas, não é? O Borges é muito inquietante, como pessoa também, não é? Porque não nos vai dando tudo, não é? E, portanto, mesmo na ficção, nunca nos dá tudo aquilo. São histórias incríveis. Mas, de qualquer forma, na poesia há sempre menos. E eu gosto muito desse menos, gosto muito de construir os livros que vou lendo com os próprios escritores. Pode parecer um bocadinho pretencioso, mas não é, é mesmo conversa de leitora, de quem gosta mesmo muito de ler e que fica entusiasmada. Muito bem, então agora vamos ver se há perguntas desse lado. Se alguém tem alguma questão, algum comentário. Força. Há pouco falaram do Sérgio Ferreira, do Miguel e da importância de mantermos vivos. E uma desses caminhos é lê-los. Mas como podemos lê-los e conhecê-los se eles estão esquecidos, não temos acesso a eles? Foi. O que se pode fazer para pressionar as editoras a voltar a buscar esses autores nos seus catálogos? Sim, vamos ver. Nenhum de nós trabalha numa editora, não é? A obra do José Saramago não é publicada pela Fundação José Saramago, é publicada pela Porto Editora e bem publicada. Assim, eu acho que isso, lá está, eu gosto muito de discutir isso e de pensar sobre isso. Também pode parecer pretencioso, parece que sou um pensador, não é isso, mas é de facto uma coisa que me preocupa, e não só em relação aos livros, em relação à cultura no todo, não é? Porque eu acho que isso é uma coisa mais transversal, não é um problema só da literatura, é um problema na música, aquilo que se ouve é o mais comercial. Há uma série de outras coisas que são extraordinárias e que a maior parte das pessoas não... É transversal à cultura. É transversal e eu acho que é um problema de política cultural, se quisermos usar quase esse chavão, não é? E o problema... Tem a ver com a educação também. Tem a ver com a educação, tem a ver, por exemplo... Tem a ver com desinvestimentos gigantes em áreas cruciais. Claro, nós temos em Portugal um Plano Nacional de Leitura, e bem, temos um Plano Nacional das Artes, mas, por exemplo, não há um Plano Nacional da Música. E nós conhecemos jovens e crianças e sabemos o que eles ouvem. E muitas vezes, porque é que os professores... Pois é péssimo, porque se horrível. ouvem coisas diferentes são postos de lado, não é? Mas a Porque verdade os é que adolescentes se houvesse de estão facto uma política cultural e se houvesse uma política que desse o mesmo espaço a diferentes géneros musicais, a diferentes géneros literários, se calhar em alguns anos nós conseguiríamos ver diferenças, não é? E o problema é que depois há aqui um fator que, na minha opinião, distorce tudo isto, que é o fator do mercado, o fator comercial. O que é que vende? É isto. E, portanto, vamos apostar. Houve uma altura em que as livrarias estavam inundadas de livros do género fantástico. Era o que vendia. E pronto, e portanto as editoras apostaram nisso, as livrarias, o espaço era dedicado e destinado para esse género. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, às vezes eu falo muito com o Ricardo, o Viel, nosso diretor de comunicação da Fundação, há muito aquela coisa, como é que é, da ficção biográfica, não é? Pronto. Não, biográfica. É, e portanto, quer dizer... Mas há coisas ótimas. Não, claro que sim, e no Fantástico também. também, claro que sim, mas isto é para dizer que a coisa vai muito atrás daquilo que o mercado também quer. Mas o mercado também isso é... Lá está, isto são pensamentos um bocadinho, não é? É uma espécie de pescadinha de rabo na boca, não é? Porque se o mercado dá mais isto, as pessoas vão consumir mais isto. Se a exigência subisse, as pessoas não teriam alternativa e...
Sim, claro. E normalmente os melhores livros estão pouquíssimos dias nos escaparates. E, portanto, as pessoas que têm uma vida, e depois é este o ritmo de vida em que as pessoas andam, não é? Não conseguem ainda estar preocupadas deixa lá ver o que é que em irem saiu passar de- 20 minutos numa livraria à procura, não é? Querem chegar lá e pegar na coisa que está mais à vista e que está com maior destaque e com maior desconto e com maior não sei de quê. E, é assim, e não é E vão segredo- pegar e vão ler aquilo. E não é segredo para ninguém que depois a coisa também tem regras de facto de mercado. Os livros que estão expostos numa determinada forma, numa livraria, estão ali porque a editora foi convidada pela livraria a pagar para que os livros estejam Eu acho naquele que espaço. E, a portanto, divulgação é que podia fazer a diferença. Sim, mas aí é o problema de o jornalismo, suplementos culturais. Quantos existem? Pouquíssimos. Quantos leitores existem para suplementos culturais? Quantos leitores existem para jornais? Sim, mas, por exemplo, a televisão que ainda tem algum peso, muita gente me diz que... Eu até fico surpreendida, quer dizer, não é muita gente. Tens noção dos... Não, eu não sei nada de audiências, não sei o quê. Não é grande coisa, mas até é bom. Mas eu sei que há pessoas que vão ler determinado livro porque ouviram a referência na televisão, ou ouviram o escritor a ser entrevistado. Isso ainda acontece. Claro que estamos a falar sempre de nichos, mas ainda acontece. Descobri aquele escritor extraordinário, quero lê-lo todo porque tu entrevistaste ou porque tu falaste dele. Ainda acontece. Sim, era de haver mais investimento aí. Só que também não dá, lá está, não dá audiências, não dá não sei o quê, não dá não sei o que mais. A questão é, quem é que tem a obrigação de investir nisso? Eu acho que é o Estado. Claro. A RTP tem o dever de dar... Por exemplo, eu já tive várias discussões relativamente à concepção dos programas e àquilo que vou dizer, porque já me disseram que eu tinha de explicar quem é o Eduardo Lourenço. Eu não tenho que explicar quem é o Eduardo Lourenço às 10 pessoas que me estão a ver e que sabem que é o Eduardo Lourenço, porque eu tenho 10 minutos para uma entrevista. Se eu estou meia hora, metade desses 10 minutos a explicar quem é o Eduardo Lourenço, já não vou ter tempo nenhum para falar do livro, que pode ser dedicado ao Eduardo Lourenço ou que pode ser do Eduardo Lourenço. Porque é que eu tenho que explicar quem é o maior filósofo dos últimos tempos em Portugal e o maior intelectual português dos últimos tempos? Aquelas pessoas, aquela imensa maioria de que eles falam, sabe? Portanto, eu não tenho que tornar, é como os livros para a infância, não é? Eu não tenho que tornar o meu discurso mais acessível, mais condescendente, mais paternalista, pensar que as pessoas são estúpidas. Porque as pessoas, ainda por cima, hoje em dia, se querem saber quem é o Eduardo Lourenço, lhes está a interessar a conversa, vão ao Google e veem, era este senhor. Vou ver ok. Laura, só mais uma questão, força. Eu só queria falar de uma experiência que está a acontecer agora na Colômbia, a propósito também da memória dos escritores, de como desaparecem, e, de fato, virando um pouco para o que dizias ao princípio sobre Agustina, por exemplo, ter esquecida, por ser mulher também é um fator determinante também para esquecer. E acontece que Pilar Quintana, que alguns daqui conhecemos a Pilar, uma excelente escritora colombiana, em algum momento se perguntou onde estavam as outras escritoras colombianas, aquelas que ela não conhecia, mas que tinham que existir. E assim fundou, com a ajuda do Ministério da Cultura, porque aqui vem o tema do Estado, que é fundamental para um projeto que não é comercial, porque nunca será um projeto comercial, fundou a Biblioteca de Escritoras Colombianas, que hoje tem 40 títulos em diferentes gêneros, poesia, crônica, memória, romance, antologia, etc. Ou seja, existiam, ninguém sabia que existiam, com um trabalho de pesquisa, investigação séria e, claro, publicação com a ajuda do Estado. Hoje sabemos que temos esta biblioteca que é comercial, sim, está na livraria, mas é também de descarga gratuita na internet. E, portanto, permite uma difusão muito ampla das autoras que fazem parte dele. Sim. Eu acho que a América do Sul, por acaso, é dos sítios onde eu gosto mais de ir, porque eu nunca vi um público tão entusiasmado com a literatura. É impressionante. Eu já tive experiências incríveis na Colômbia e no México. Estamos num auditório, ninguém sabe quem eu sou,
uma poeta qualquer lá de Lisboa, não sei de onde, e de repente está o auditório cheio e as pessoas a pedirem para ler os meus poemas. Isso só acontece pelo menos eu só tenho esta experiência na América do Sul, porque é um entusiasmo e uma curiosidade que não sei qual é a explicação, mas devia ser assim. Também são muitos mais, não é? São mais pessoas, mas de qualquer maneira eu sai sempre de lá a pensar, isto devia ser assim todo lado. Muito bem. Bom, então, ainda uma... Ok. Só para acrescer aqui um aspecto que dizia quanto às senhoras. O patriarcalismo é uma das categorias da configuração do mundo assim como ele está. Aliás, vimos em tempo aqui, Manuel publicou aquela antologia. Sim, onde eu estou. A gente ficou assim, mas isso é porque, qual é o sentido disto? Quando, na verdade, Fomos muito insultadas. Há esta desigualdade na publicação. Agora, um outro aspecto também tem a ver com os próprios autores. Há escritores que são muito bons, isso é verdade, mas depois não conseguem converter esta sua linguagem forte, pujante, literária, do ponto de vista do social, ou seja... Mas não devia ser obrigatório, pois. Fazer isto, não, eles próprios, está a dizer, por exemplo, do Saramago e muitos outros. Ou seja, há escritores que são muito, são muito herméticos e eles próprios não conseguem também conversar. Há uns até que proíbem mesmo estudantes ou pesquisadores ou críticos de ir ter com eles para saber um pouco mais sobre as suas obras. E depois, claro que surge ali a questão de que o mercado capitalista quer aqueles que mais são visíveis muitas vezes. E isto acaba também por prejudicar em grande parte. Mas eu acho essa recusa legítima. A divulgação. Mas eles estão ali, os escritores, às vezes, temos escritores que não, o professor, o crítico, não consegue simplesmente ir ter porque o homem ou a senhora não é de fácil trato. Sim. Isso acontece muito. E depois há uma outra questão, os que já partiram, os herdeiros. Sim, isso é Há herdeiros que pesadelo. não entendem nada de literatura, mas parece que têm um recalque da memória e não querem que os pesquisadores, divulgadores, animadores culturais e outros trabalhem com o material, o espólio dos seus entes queridos, para assim então criarem algo que é muito mais importante, que é a grande memória, Sim. o museu imaginário. Exato. Muito Obrigada. bem. Bom, muito obrigado. Ficamos então por aqui. Fica a sugestão, se calhar na próxima edição do Palavrio, poderem fazer uma sessão dedicada a esta questão do mercado editorial, por exemplo. Não sei. Obrigado. Muito obrigado, Inês Fonseca Santos, muito obrigado, Sérgio Letria. Esta foi a última sessão do Palavrio. Não podia ser melhor do que falando de José Saramago, mas eu gostava de fazer só dois pequenos comentários em relação a duas coisas que vocês disseram. Uma que a Inês disse que um escritor tem que ser feito de livros também, não é? Infelizmente hoje começa a acontecer o contrário. Sim, é verdade. Eu estou a falar de um caso concreto, por exemplo, de um jovem, um homem. Normalmente são os homens, as mulheres são mais maduras nisso. Um homem que, ao dizer-lhe qualquer coisa como nota-se, falta aqui um bocadinho de leitura, respondeu, mas eu não gosto de ler, eu só gosto é de escrever. A outra era contar uma pequena história que se conta acerca de Borges e que, como verão, tem a ver um bocadinho com aquilo que também falaram. Um dia ter-se-á aproximado de Borges um homem que chegou junto dele e disse: mestre, eu também sou poeta, mas evidentemente sou um poeta menor.
E o Borges terá olhado para ele e disse: não se preocupe, nós todos estamos condenados ao esquecimento. Você vai um bocadinho mais depressa. Muito obrigado. Muito obrigado. E até para o ano.